Olá, pessoal. Eu sou a professora Vanessa e estou de volta pelo Colégio Sul-Americano para mais uma aula de produção textual para as turmas 1001. Assim como na aula 1, será preciso que você esteja em posse do seu material, né? No caso, a apostila, capítulo 3, dessa vez, e um caderno, um lápis, o que foi interessante aí para sua organização. Dando sequência ao conteúdo, hoje vamos ver o gênero interlocutório, a começar pela carta pessoal. Na página 6 da apostila de vocês, temos a seguinte denominação: a carta pessoal é um gênero textual em que o emissor escreve a um interlocutor específico com o objetivo de estabelecer uma conversa à distância. Escritas em primeira pessoa, as cartas pessoais guardam, em geral, características de textos mais subjetivos e sentimentais, mas podem tratar de temas diversos. Assim como no gênero diário, que nós vimos na aula 1, a gente continua no campo da pessoalidade. Então, nós vamos abordar a subjetividade, os sentimentos, os relacionamentos. Isso é o que veremos por aqui. Sabe o direct que trocamos com os amigos no Instagram? A carta pessoal é a responsável pela origem desses tipos de comunicação. Antigamente era muito utilizada para que as pessoas registrassem detalhes de sua vida pessoal e contassem a alguém, ao seu interlocutor. Então, desde fazer um pedido, dar uma bronca, elogiar algo ou alguém, a carta detinha muitas funções. E para quem nós escrevíamos estas cartas? Para um amigo, para um familiar, para um namorado, namorada, alguém com quem a gente tivesse um grau de intimidade. E para comunicar bem, nós devemos nos atentar à estrutura do gênero carta. Vale lembrar que dentro dessa estrutura cabem vários tipos textuais, como argumentação, exposição, injunção. Isso vai depender do que você gostaria de comunicar ao seu interlocutor. Então, por exemplo, eu poderia ter uma passagem expositiva durante a minha carta. Vou usar um exemplo. Eu passei num concurso público e eu quero explicar para minha interlocutora, que no caso seria minha irmã, detalhes do cargo que eu vou ocupar no governo. Então, para eu explicar esses detalhes, eu utilizaria o tipo textual expositivo. E se eu quisesse convencê-la de também participar desses tipos de concurso, eu utilizaria o tipo textual argumentativo. Na página 7 da sua apostila, nós vemos que a carta exige elementos e uma estrutura para que o texto aconteça. Então, a gente começa pelo local e a data, por exemplo, Rio de Janeiro, 28 de março de 2020. Depois a gente utiliza um vocativo. Para quem não lembra, está aqui na lateral. O vocativo a gente utiliza de acordo com o nível de intimidade e afetuosidade, por isso admite-se até apelidos. Por exemplo, querida Clarice, seguido da vírgula, como o vocativo pede. O vocativo é o chamamento, né? Vai ser a primeira referência que a gente faz ao nosso interlocutor. A seguir, nós temos as intenções do tema. Essas intenções vão estabelecer uma conversa que fala sobre o nosso objetivo com a carta, né? O objetivo da carta é o porquê dessa carta acontecer. O seu motivo é saudade, é curiosidade, é revelação? Você vai revelar alguma coisa, vai contar um segredo? Qual é o objeto da sua carta? E em seguida nós vemos o desenvolvimento do tema. Ali é o momento de você utilizar ou argumentos ou exemplos. É a parte onde você vai desenvolver mesmo a sua comunicação. Depois a gente encerra com uma despedida. Na despedida, use advérbios. De que forma? Por exemplo, se você vai falar com uma autoridade, você pode utilizar respeitosamente.
Se você vai falar com um amigo, você pode usar carinhosamente ou cordialmente. Se você vai fazer isso num vestibular ou num concurso público, onde são bem requeridas as cartas, lembre-se que o texto vai terminar na vírgula depois da despedida. Por exemplo, carinhosamente, vírgula. E aí você nunca assine. Só na escola. Na escola pode, tá? Para além da estrutura, nós temos outras características na carta pessoal, que são as marcas de pessoalidade na linguagem e a interlocução direta. Quando conversamos com amigos ou pessoas íntimas, costumamos usar uma linguagem descontraída e, em alguns casos, confidencial. Isso ocorre porque nossa língua reflete o grau de envolvimento que possuímos com nossos interlocutores. Como eu citei no caso da despedida, se você vai falar com alguma autoridade, você vai usar uma linguagem. Se você vai falar com alguém da sua intimidade, você pode usar mais a informalidade. A interlocução direta acontece por meio dos verbos na segunda pessoa do discurso, o que é muito comum nas cartas pessoais. Qual é a segunda pessoa do discurso? Aquela que fala, eu ou nós, é a primeira pessoa. Aquela com quem se fala, e aí pode ser tu, vós, você, senhor ou senhora, é a segunda pessoa do discurso. Isso é muito comum nas cartas pessoais. Vamos olhar um exemplo. É um exemplo pessoal, mas para a gente conseguir tomar nota, né, basicamente desses elementos da estrutura e dessas marcas linguísticas. Então, olha, Los Angeles, 11/9/97, é o local e a data, né? Querida neta Vanessa, é a primeira comunicação que eu faço, quer dizer, que eles fizeram com o interlocutor, né? O vocativo. E aí nós temos como introdução: ao iniciar a presente, rogamos ao nosso Pai Celestial que te proteja e te faça feliz toda a vida. Aproveitamos o ensejo para te enviar $20 para a tua poupança. Ou seja, é o objeto de comunicação principal, né? Está dizendo aqui, Vê. Ele desenvolve dizendo que espera que esteja bem de saúde, indo bem nos estudos, pois só através dele é que se pode alcançar melhores posições na vida. Com isso, ele utiliza a tipologia argumentativa para falar dos estudos. Aqui, todos nós estamos com boa saúde, vivendo em paz e harmonia, graças ao bom Deus. Mas sentimos saudades das pessoas queridas como você aí no Brasil. Dê nossas lembranças aos seus pais, tios, avó e beijinhos para seus irmãos. Vocês podem perceber que quando ele diz como você aí no Brasil, ele está utilizando essa marca, né? Da segunda pessoa do discurso. E aí se despede Heitor e Otília, que é a saudação final, a despedida. Voltemos então. Para além disso, está a função das cartas também na história e na literatura. A gente sabe que houve uma evolução desse gênero, que esse gênero hoje é digital. No entanto, as cartas eram utilizadas para infinitas possibilidades. Uma delas é histórica, né? A Carta de Caminha, aqui usada como exemplo, foi o primeiro documento redigido aqui no Brasil. E naquele momento ali, ele tinha a função de informar ao Dom Manuel I a composição física à primeira vista do território, suas impressões acerca dessa terra, antes não visitada, e também queria narrar o episódio ali do primeiro contato dos colonizadores com os índios. Também tem trechos da primeira missa realizada aqui no Brasil. Essa era a primeira função, né, de informação, notícias. No entanto, hoje, essa carta tem um valor documental para o nosso país, para a história do mundo todo. Essa função ultrapassa a história, chega na política,
E aqui nós temos uma carta testamento de Getúlio Vargas, que ainda durante a presidência deixou essa carta se despedindo da vida e da política. As cartas também tiveram um papel importante na literatura. A epístola desponta como uma necessidade de comunicação social e até o surgimento da impressão escrita, ela figura como o noticiário da época, contribuindo até mesmo na sua formação da opinião pública, por conta do seu valor informativo. Então, hoje, ela já funciona com um caráter mais ficcional, literário, né? No sentido de fazer pensar, refletir, entreter. Aqui nós temos os exemplos das cartas de Fernando Pessoa a Ofélia. Eu vou ler um trechinho, começa com a Ofélia. A primeira carta é a dela. Penso muito em vós e sinto que estou traindo um rapaz que me adora. Por isso vou ser franca. Temo que esses espasmos de amor da sua parte sejam passageiros. Se Fernandinho nunca pensou em ter uma família, peço-lhe que me diga. E aí o Pessoa, claro e incisivo, respondeu, também através de uma carta. Quem ama de verdade não escreve cartas que parecem requerimentos de advogados. O amor não estuda tantas coisas, nem trata os outros como acusados. A carta também aparece em outros gêneros, como a música. Eu deixei aqui uma de Erasmo com Renato Russo, chama Carta mesmo. E apesar da estrutura em versos e as estrofes e tal, a gente ainda consegue conceber aqui vários elementos da carta pessoal. Ó, escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor, porque veio a saudade visitar meu coração. Espero que desculpe os meus erros, por favor, nas frases desta carta, que é uma prova de afeição. Né? Então, são elementos que fazem a gente perceber que é uma carta musicada, mas é uma carta. No cinema, seja de amor, de filho para pai ou trocado entre amigos, o cinema é capaz de perpetuar muitas coisas e, entre elas, até as cartas trocadas por seus personagens durante a história. Então, deixei uma seleção aqui de filmes onde a carta tem esse papel protagonista. No entanto, muitos filmes foram baseados em livros, né? É o caso aqui de Para Todos os Garotos que Já Amei, que é uma produção Netflix, baseado numa trilogia. Snoopy, Volte ao Lar, e aí tem Klaus e Cartas da Guerra. Em Cartas da Guerra, a carta vai funcionar como aquele instrumento que serviu em muitas guerras, em muitos confrontos, do elemento principal de comunicação de quem estava isolado com as suas famílias, né, com os seus entes queridos. Então, conta a história de um soldado que se comunicava através de cartas com a sua esposa, lá pelos anos 70. Isso aconteceu com muitos soldados e muitos filmes se apropriaram dessas histórias utilizando a carta como elemento, às vezes, antagônico. A carta argumentativa está na página 13 e está lá escrito que ela tem como objeto principal persuadir o leitor. Nesse sentido, a argumentação é sua principal arma de convencimento, de forma que o emissor, o escritor, através do seu ponto de vista, tenta convencer o receptor, leitor, sobre determinado assunto. Então, a gente precisa de uma mesma estrutura para produzir uma carta argumentativa, da mesma estrutura que a gente utiliza na carta pessoal. No entanto, durante o desenvolvimento, a gente vai utilizar a argumentação para chegar onde a gente deseja. Lembrando que a linguagem tem que ser clara, objetiva, usar o raciocínio lógico de forma convincente. E a produção vai depender de com quem você está argumentando. Então, se você estiver falando com um amigo, você pode se apropriar de uma linguagem informal. Se você estiver falando com o prefeito, por exemplo, você utiliza a linguagem formal. Sabemos que com o boom tecnológico, a carta pessoal caiu em desuso e evoluiu para o e-mail pessoal. O e-mail é nada mais do que uma carta eletrônica.
ele se apropria de basicamente uma estrutura que tem a função parecida com a carta pessoal. No entanto, alguns detalhes não são necessários. Por exemplo, você não utiliza local nem data, também não é necessário vocativo, porque isso é feito automaticamente através do sistema. Também, devido à sua mensagem quase instantânea ou instantânea, ela acabou deixando dinâmica essa comunicação e tornando as coisas mais práticas, né? Tanto para fins pessoais quanto comerciais, profissionais. O blog, conteúdo disposto na página 17 do seu capítulo, vai falar sobre a espécie de diário pessoal eletrônico que foi criado já mais na modernidade, com o diferencial de ser acessível a todos. Enquanto o diário pessoal fica na nossa intimidade, o diário é aberto a todo o público. O blog. Enquanto o diário pessoal fica no campo da nossa intimidade, o blog é aberto a todo o público. Vocês podem observar que tem uma estrutura de cabeçalho, espaço para comentário do leitor, data, hora da postagem, e assim como os outros gêneros, também teve uma evolução, né? O blog depois veio a ser o vlog, que era uma combinação do próprio blog com os vídeos, que hoje basicamente se resumiu ao Instagram, né? Ou outros aplicativos de diários instantâneos na internet. Todos esses gêneros digitais foram acompanhados também de uma revolução na linguagem. A linguagem promoveu mudanças expressivas aí na forma de escrever o texto. A gente pôde notar que chegaram milhares de emoticons, de signos visuais para a gente. A todo momento são inventados novos signos, mas a gente deve sempre lembrar que o internetês tem que ficar naquele campo ali da informalidade. Toda vez que você se dirigir a alguém, né, no campo do trabalho, por exemplo, você tem que utilizar a linguagem formal. Com isso, a gente encerra o nosso conteúdo. Eu deixei uma lista de atividades para vocês, inclusive uma produção de texto. Vou abrir um parêntese para lembrar que já existe uma produção de texto na aula 1 que vocês devem fazer, entregar aos seus respectivos professores. Se houver dúvida, ligar, entrar em contato com a sua coordenação. Então, nós temos da página 10 até 31, muito trabalho. Os gabaritos estão dispostos no final de cada capítulo, no entanto, não se corrompam, né? Façam os exercícios, vocês precisam desse apoio aí. Então, façam os exercícios, sejam honestos consigo mesmo. E tem uma indicação de leitura aqui, que é de correspondências da Clarice, que é um compilado de cartas que ela enviou, recebeu da década de 40 até a década de 70, com pessoas da sua intimidade, da sua vida pessoal, e até com artistas da época, né? João Cabral de Mello, Mafalda, Érico Veríssimo, enfim. Eu espero que vocês realizem os exercícios para conseguir fazer a interpretação disso que foi discutido agora. Se tiverem dúvidas, estamos à disposição. Espero que estejam também se cuidando diante da nossa realidade atual. Quem puder ficar em casa, fique em casa, se cuide. Continue estabelecendo uma ordem, um critério, uma responsabilidade com os estudos. E a gente se vê na próxima. Um beijo.
comentário aqui.